Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um momento de Evangelho, prece e irradiação. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem que eu trago hoje desse livro chama-se Conforto. Alguns trechos aqui eu vou ler. Frequentemente, as organizações religiosas e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-los? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Então, a mensagem em si já é um conforto, né? E mostrar que a doutrina espírita realmente é muito consoladora. E que nesse momento que nós estamos vivendo, nada mais pertinente do que ela em nossas vidas, nos dando calma, tranquilidade, e que nesse momento que nós temos todas as noites, possamos cada vez mais trabalhar algumas virtudes, como a paciência, a tolerância, que nós possamos ficar cada vez mais unidos e principalmente com o coração cheio de amor. Que o Cristo, Ele esteja conosco sempre. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Hoje, mais uma noite de Evangelho, prece e irradiações, orientados, guiados por esse centro espírita cearense, essa casa de amor, de luz e de paz, que congrega não só os seus trabalhadores, mas todos os espíritos encarnados e desencarnados que são chamados pelas palavras do Mestre Jesus. E hoje, nessa noite de harmonização, eu gostaria que todos nós que aqui estamos participando fechássemos os nossos olhos e nos imaginassem fazendo parte daquela multidão que seguia Jesus, que sedenta, como hoje ainda somos, procuravam nas palavras daquele mestre a sabedoria, procuravam naquele olhar daquele mestre a luz que falta dentro de cada um de nós. Procuravam naquele momento que ele abria os seus braços o afago que viesse a aplacar o nosso desamparo, a nossa dor, o nosso medo. Todos nós, meus irmãos, nesse momento, vamos procurar ouvir Jesus, após tantos ensinamentos, nos dizer com tanta doçura e ao mesmo tempo com tanta firmeza, segurança de quem falava palavras de verdades. Ele dizia e diz para nós ainda nesta noite:
Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ó queridos irmãos, que nesse momento essas palavras de Jesus venham a tocar os nossos corações, de todos nós, encarnados e desencarnados. Que a gente possa ter a certeza que Jesus está ao nosso lado, que Jesus nos ampara, que Jesus é o nosso modelo e guia, que Jesus faz essa ligação direta entre nós e o nosso Deus Criador. Procuremos ficar em paz, meus irmãos, sentados, contemplando Jesus, a direcionar um olhar a cada um de nós, a deixar em nossas mãos o pão espiritual que cada um de nós necessita. Tiremos de nós a inquietação, o medo, a angústia. Paz a todos. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que a paz do nosso Cristo permaneça com todos nós. Eu queria lembrar o nosso irmão Santo Agostinho, quando ele vinha nos dizer, ou ele vem nos dizer que a prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. E agora, não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra, mas as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã. Juntos, viemos te pedir, Mestre Jesus, e todos esses irmãos fraternos que estão sob tua égide, que energias confortadoras, racionais, esclarecedoras venham até nossos irmãos dirigentes de cada nação, que eles possam ter, sim, o teu amparo e que eles possam governar com o sentimento da sensatez, da bondade. Assim, queremos também que nossos líderes religiosos possam ser conduzidos pela tua luz, onde eles tenham sempre a firmeza de seguir contigo, Jesus, e não falhar nesta nova jornada evolutiva. Pedimos que todas as famílias e amigos enfermos, estejam nos hospitais ou não, nas nossas residências, sejam acolhidos por ti e pela equipe de médicos espirituais, trazendo-lhes a paz e a harmonia, e que eles tenham condições de tirar aprendizados nesses momentos com muita resignação. Aos trabalhadores da área de saúde, que eles tenham sempre o amparo da equipe de médicos coordenadas por ti e nosso irmão Bezerra de Menezes, para que cada um deles continue fortes, corajosos, fervorosos em poder ajudar a tantos que estão ali passando pelas dificuldades. Pedimos também aos irmãos que passam pela crise econômica que ocorre em todo o mundo, esses irmãos do mercado informal, que eles possam, sim, Jesus, garantir o seu pão de cada dia e que tudo logo se normalize dentro
das tuas orientações e orientações de teu Pai, nosso Pai. Pedimos que nossos irmãos de ruas, esses irmãos, sejam abraçados, consolados e orientados, se possível, retornar às suas famílias, mestre. Assim como os nossos irmãos garis, que estão no dia a dia, buscando manter toda a cidade limpa, onde eles possam ter a proteção de Ti, mestre, pela sua difícil tarefa. E pedimos, Senhor, que muitos dos nossos amigos e familiares desencarnados possam ser conduzidos até a casa espiritual e que vosso Pai e nosso Pai possam recebê-los em seus braços. Que pedimos que os nossos irmãos suicidas, aqueles que não cometeram, que eles sejam resignantes, que eles tenham paciência, mestre, que eles compreendam que se eles olharem para a tua luz, a vida pode ser mais bela e podermos ser mais firmes em nossas jornadas. E aqueles que cometeram o ato, que eles sejam socorridos, Senhor, que eles sejam abraçados, que eles sejam orientados a esta equipe que nossa Mãe Maria, a vossa Mãe, coordena diariamente. E assim, Senhor, na certeza de que temos sempre Tu, Mestre, do nosso lado, só temos que agradecer. A nossa palavra é de muita gratidão. Gratidão à nossa Mãe Maria, Tua Mãe amada, e ao nosso irmão Bezerra e todos os espíritos fraternos. Obrigado, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Evangelho, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, item 75. Pelos espíritos endurecidos. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Duas categorias a bem distintas de espíritos perversos, a dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é conduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Aqueles, as mais das vezes, são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens, praticam o mal, mais por instinto do que por cálculo, e não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar, o que se consegue quase sempre por meio de perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio e da prece. Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-lo. Neste ponto, estão a pique de converter-se e tudo se pode esperar deles. Basta se lhes encontre o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca, simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança. E felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas.
No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém disso desconfie. Têm apenas as aparências da fé, mas fé sincera, jamais. Evangelho, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, item 76. Prece. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem, notadamente sobre o de N. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-lo compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo de felicidade de que gozais seja um encorajamento para ele. Espíritos que vos comprazeis ainda no mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem, embora façais o mal. Sois infelizes, porque é impossível ser feliz fazendo o mal. Porque, pois, permanecer em pena quando depende de vós sair. Olhais os bons espíritos que vos cercam, vede quantos são felizes, e se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade. Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade. E ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis ter a de fazer o bem e de ser feliz. Voltai vossos olhares para Deus, elevai-vos um só instante até Ele pelo pensamento, e um raio de sua divina luz virá vos esclarecer. Dizei conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem, em lugar de fazer o mal, e vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil. Compreendereis, então, quanto tempo perdestes por vossa falta de felicidade. Mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós e vos fará esquecer vosso miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais que seriam para vós o inferno se devessem durar eternamente. Dia virá em que estas torturas serão tais que, a todo preço, querereis fazê-las cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil. Não creais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Não, isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é a de sofrer muito mais do que sofreis agora. A outra, de ser feliz como os bons espíritos que estão ao vosso redor. A primeira é inevitável, se persistis em vossa obstinação, e um simples esforço da vossa vontade basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia
perdido para a vossa felicidade. Bons Espíritos, fazei com que estas palavras encontrem o acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos, em nome de Jesus Cristo, que teve um grande poder sobre os maus espíritos. Que assim seja. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Item 77. Pelos doentes. As doenças fazem parte das provas e das adversidades da vida terrena. Elas fazem parte da imperfeição de nossa natureza material e da inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós os germes doentios, muitas vezes hereditários. Nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo dos seres mais puros e menos material está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado silenciosamente pelas paixões devastadoras. É preciso, pois, se resignar em sofrer as consequências do meio em que nos coloca nossa inferioridade, até que tenhamos mérito para alcançar a situação melhor. E isso não deve nos impedir de fazer o que depender de nós para melhorar nossa posição atual. Mas, se apesar de nossos esforços não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males da vida na Terra. Se Deus não quisesse que os sofrimentos corporais desaparecessem ou fossem visualizados em alguns casos, Ele não teria colocado à nossa disposição os meios de curá-los. Sua previdente bondade a esse respeito, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é nosso dever procurar esses meios e aplicá-los. Ao lado da meditação comum, elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Mais tarde, o Espiritismo veio nos revelar outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Que Deus esteja sempre conosco, assim seja. Boa noite. Que a luz e a paz esteja conosco. Coletânea de Preces Espírita. Capítulo 28, item 78. Prece para ser dita pelo doente. Senhor, pois és todo justiça. A enfermidade que aprovei, mandar-me, necessariamente eu a merecia, visto que nunca impõe sofrimento algum sem causa. Confio-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário me cumpre sofrer mais, bendito seja ele, do mesmo modo. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios. Porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Dai, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade. Que assim seja. Coletânea de Preces Espíritas. Item 79. Prece pelos doentes. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis
e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir nossos irmãos pelas doenças. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, nosso desejo de aliviá-lo. Dirigi nossos pensamentos, a fim de que eles vão derramar um bálsamo salutar sobre os seus corpos e consolação em suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas. Que assim seja. Meu Deus, se dignai-vos servir de nós. Indigno que somos, nós podemos curar esse sofrimento, se tal é a vossa vontade, porque temos fé em vós. Mas sem vós, nós não podemos nada. Permiti aos bons espíritos nos penetrarem com seu fluido salutar, a fim de que a transmita a estes doentes e afastai de nós todo pensamento de orgulho e de egoísmo que poderia alterar-lhe a pureza. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Itens 10 e 11. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Item 10. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Item 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo estas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João, capítulo 9, itens 39 a 41. Boa noite, meus amigos. Mais um momento de luz em nossas vidas. Hoje, refletindo um pouco sobre o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. Item 10 e 11 vai nos falar sobre a necessidade de refletirmos o muito que recebemos e o muito que será pedido a cada um de nós. O que Jesus queria nos dizer a respeito desse trecho, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Vamos começar pensando o que nós recebemos. Em primeiro momento, e em grande momento, recebemos a vida. Ele nos criou. E nos criou para crescermos. E nesse crescimento sermos felizes. Recebemos o conhecimento. Recebemos a possibilidade de desenvolver cada vez mais o conhecimento. Recebemos a possibilidade de angariarmos bens materiais. Recebemos talentos.
Cada um de nós se especializa em algo, sabe mais do que outros, e aí nós somos responsabilizados, seremos responsabilizados por tudo isso, por tudo que recebemos. E diante da providência divina, diante dessas responsabilidades que temos perante o Criador, que nos dá plena confiança para que possamos desenvolver, para que possamos multiplicar aquilo que sabemos e aquilo que temos. Para quem nós vamos distribuir, nós vamos multiplicar? Com o conhecimento que temos hoje das mensagens de Jesus, que nos esclarece, que nos encaminha, mostrando o direcionamento para as nossas vidas, não tem mais tempo. Nós não temos mais tempo para a inércia, para o comodismo, para a má vontade. Não há mais tempo. E quando a gente queria descansar em berço esplêndido, porque a nossa família está bem, porque nós estamos bem no trabalho, porque nós estamos bem aquinhoados financeiramente, vem um momento de profunda reflexão diante desse isolamento social. O isolamento social não é do outro, não é para o outro apenas. É um isolamento íntimo. Precisamos dar um mergulho na nossa alma para ver o que já estamos multiplicando, para sentir aonde reside a dor, o sofrimento. Cada vez que falamos para o outro, falamos para nós mesmos primeiros. Somos os primeiros a ser beneficiados pela providência divina. Somos verdadeiros responsáveis por distribuir este conhecimento, mas não apenas com palavras, mas com ações. Para o alcance de todos está o Evangelho. Cego é aquele que não quer ver, é aquele que quer permanecer na inação, na inércia, deixando para depois. A próxima encarnação eu faço. E aí nós vamos chegar num belo momento da nossa existência, que é o de prestar contas daquilo que fizemos. Então, nesse momento grandioso que a gente reflete sobre o Evangelho de Jesus, vamos agradecer a Deus pelos talentos que recebemos de Deus. Porque conhecemos, temos, sentimos, falta a nossa prática. A responsabilidade dos nossos atos, ele é diretamente proporcional ao esclarecimento de que já somos portadores. Então, meus queridos amigos e irmãos, que saibamos encontrar a maneira certa, o momento certo, para multiplicarmos a boa nova, para fortalecermos aquele que está fraco, para encorajarmos aquele que está meio sem coragem, para dizer assim: dê-nos as mãos. Deus confia em cada um de nós. Deus sabe que podemos ajudá-lo nessa empreitada, ajudando aos próprios homens. Que Deus, nosso Pai, possa continuar confiando em nós. Que Jesus continue nos fortalecendo nessa grande empreitada que é a vida, utilizando dos nossos talentos,
dos nossos bens materiais para ajudar. Porque tudo isso passa. Momentos de glória e momentos de tristeza passam. Então sejamos os multiplicadores nesta obra imensa de Deus com Jesus. Que assim seja. Boa noite, caros irmãos. Em uníssono, vibremos fraternidade e evoquemos nossos anjos de guarda para que, unindo-nos a eles, possamos fortalecidos sermos agentes de fluidos salutares. E vamos direcionar esses fluidos à água que se encontra em nossas casas, como também por toda a vizinhança. Façamos com muita fé e com a certeza de que cada um que beber essa água será fortalecido nas suas necessidades. Gratos estamos, Senhor da vida. Sê conosco sempre, que assim seja. Agradeçamos ao nosso Mestre Divino e os conselhos dos bons Espíritos de luz por esse Evangelho de imenso amor e esclarecimentos que nos proporcionam sermos chamados pela fé e encorajamento aos nossos esforços com firmeza e perseverança no bem, e sermos escolhidos nessa vinha de luzes infinitas. Que assim seja por toda a eternidade. Eu quero falar para você da alegria que vem do meu coração por te ver aqui cantando. Vem, veja através dos olhos meus a alegria e a gratidão por Deus, por te ver assim contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o seu coração contente, unindo nossa voz e nosso coração, abraçaremos todos nessa oração. Quero ver você sorrindo. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Jesus abençoando sua vida está, alimentando os seus sonhos mais bonitos, pra te ver feliz e amando. Vá, siga cantando uma canção de paz, leve Jesus nos gestos de paz e perdão, cante e sinta o amor em tudo.
tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.